Olá, descomplicadas! Boa noite, boa noite, boa noite a todas. Como é que vocês estão? Estão todas aqui? Já chamaram todas as manas, todas as rainhas? Hum? Chamem aí porque hoje será muito bom. Teremos um tema muito interessante e que muitas vezes é mal compreendido por muitas mulheres. Então é importante que todas nós estejamos aqui e convidemos também mais manas, né, para podermos aprender todas juntas. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todas bem, graças a Deus, eu estou na graça de Deus e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né. Então, essa é a nossa crença. Como nós sempre começamos com o louvor, hoje não será diferente, vamos começar com o louvor, para dar aqui opa, era para tirar, mas pronto. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Será que você crê nisso? Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Diga aí.
Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, com muito louvor, com muito louvor. Glória a Deus, com muito louvor, com muito louvor. Que nós lembremos sempre que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele é um Deus bem presente nos momentos de angústia. Ele é um Deus que não demora para trabalhar. Nós, às vezes, é que nos precipitamos muito e queremos já que Deus haja já, que Deus faça já, tudo já. Mas Deus é um Deus que trabalha no tempo certo e que o nosso louvor não cesse por causa das batalhas, mas que nós continuemos a louvar, a exaltar o nome do Senhor, porque Ele é merecedor de tudo. Então, nós hoje temos um tema que eu, que se calhar vou abordar de uma forma que vocês não estavam à espera. Porque quando se fala de submissão, é quase sempre do mesmo jeito, né? E nós temos uma pergunta no nosso tema que é: devo ser submissa ao meu namorado? Ou para quem já tem noivo, ao meu noivo? Então, como sempre, eu tenho que ter um slide, porque eu gosto dessa interação, eu gosto de demonstrar as coisas na prática. Então, marquem aqui as amigas, se ainda não partilharam, partilhem, se já partilharam uma vez, partilhem novamente, porque tem coisas muito importantes que nós vamos falar hoje e certamente que se o Senhor programou esse tema para nós hoje, é porque nós temos que ter alguma coisa ali, temos que voltar a colocar no... Olha, vi agora, ainda não oramos, né? Vamos então orar. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por este momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala, um Deus que está sempre disponível para nos ensinar. Então, Senhor, que os nossos corações estejam abertos a te ouvir, que os nossos corações estejam abertos a aprender algo novo, Senhor, a reformar opiniões, Senhor, tudo que for a tua vontade, Pai, que seja feita neste lugar. Em nome de Jesus, que a rede esteja ao nosso favor e que, Senhor, não seja eu, mas que sejas tu a falar, como sempre fazes, Senhor. Que a honra e glória seja dada a ti para todo sempre. Nós oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Pronto, já oramos. Então, devo ser submissa ao meu namorado, ao meu noivo? O que é que você acha? Você acha que deve ser submissa ao teu namorado? Escreva aí. Não, acho que não, acho que sim. Escreva aí nos comentários. Porque nós só vamos... Eu quero saber a vossa resposta, porque eu só vou responder isso no final. E não se preocupem que hoje não vai demorar muito. Acho que hoje vai... As lives que eu faço são sempre as mais curtas. Porque como eu sou uma pessoa, é mais curto, né? O que é que você acha? Deves ser submissa ao teu namorado ou não? Isso não, isso não funciona. Algumas acham que não, sim devo. Outras dizem não sei, mas quero saber. Depende da situação. Namorado não, esposo sim. Eu acho que não. Ok.
Temos várias opiniões aqui, mas prontos, nós podemos ter a nossa opinião, mas contudo nós devemos basear ela na palavra de Deus, naquilo que o Senhor nos ensina sobre isso, né? Então, começando, se bem que eu programei para ter algumas animações, mas vai estar tudo em PDF, ou vai estar tudo assim paradinho, mas não faz mal. Então, antes de tudo, é preciso primeiramente compreender o que é a submissão num todo e por que razão nós fomos escolhidas para esta missão. E é engraçado que eu fui pesquisar no dicionário sobre o que significa a submissão e olhem o que é que significa lá no dicionário. A primeira coisa que eu encontrei diz que submissão é ação ou efeito de submeter, de acatar ordens sem se opor e nem reclamar. Depois diz tendência para obedecer ou para aceitar uma situação que lhe é imposta. Depois diz condição de quem teve a sua liberdade retirada. Dependência. E ainda tem também humilhação. Olhem só, eu encontrei essas definições lá no dicionário e é incrível que a palavra submissão traz à tona um símbolo de poder e opressão. No dicionário, vou falar para o mundo, né? A palavra submissão é um símbolo de poder e opressão, opressão a quem é a mulher. E eu digo que uma visão errada gera convicções erradas, porque nós passamos a nos mover numa falsa ilusão de que nós estamos certas e olhamos para o homem como aquele que veio para tirar minha liberdade. E como muitas vezes só nos é ensinado pela igreja que a submissão é só dentro do casamento, nós olhamos para o casamento, muitas mulheres olham para o casamento como um evento que lhe vai fazer perder o seu eu, a sua identidade, é um evento que lhe vai tirar a liberdade, por isso e muitas outras coisas, e por outros motivos, é que muitas mulheres não querem casar, porque elas enxergam, tal como o mundo diz, né, que a submissão é você se submeter, você não se opor, você tirar ser retirada de ti a tua liberdade e tanto mais. E quando nós temos essa visão errada, obviamente que nós vamos carregar dentro de nós, não só dentro de nós, mas também vamos falar para outras pessoas o mesmo discurso. Então, uma visão errada gera convicções erradas. Submissão não é, eu coloquei aí porque, segundo o dicionário mas segundo a nós, filhas de Deus, nós sabemos que não é isso. Submissão não é ser escrava, submissão não é aceitar e aplaudir tudo que o parceiro ou o marido diz, tudo o que ele quer, é só aceitar e aplaudir. Submissão não é fazer trabalhos domésticos, minhas irmãs, vou vos chocar. Mas submissão não é fazer trabalho doméstico. Existe muita mulher casada que faz todo tipo de trabalho doméstico, esfrega muito bem as panelas, é a melhor cozinheira, satisfaz sexualmente o seu marido, mas só que tudo que ele fala, ela aceita, tudo ela diz sim, mas ainda assim ela pode não ser submissa, sabiam disso? E sabe por que isso pode te chocar? Porque nós temos uma visão errada do que é submissão. Muitas mulheres enxergam que submissão é fazer trabalhos domésticos, mas não é. E mais à frente, vocês vão entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Submissão não é ser violentada, submissão não é não ter opinião própria, nem muito menos ser objeto sexual. Porque há mulheres que pensam porque se entregaram sexualmente, já estão a ser submissas. Mas não é bem assim, ok? E nós vamos conseguir enxergar isso bem mais à frente. O que é que a Bíblia diz sobre submissão? Fora isso da submissão da mulher para com o esposo, existem outros tipos de submissão. E a primeira submissão, bem explícita na Bíblia, é a submissão a Deus. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus.
resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o conceito de submissão a Deus, ele faz referência ao temor e à obediência do que o crente deve ter perante a Deus. E nós não submetemos a nossa vida de acordo às leis de Deus por medo ou por alguma ameaça que Deus nos fez, não. Mas por nós amarmos a Deus e sabermos que Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso nós fazemos o quê? Nós submetemos o nosso viver a Ele, ok? Então tem uma frase que eu li que diz assim: somos livres para dirigir o nosso carro quando o guiamos pelas leis do trânsito e não quando as infringimos. Ou seja, nós não deixamos de ser livres porque agora nós temos um jeito certo de viver, porque temos leis, temos mandamentos para seguir. Nós nos tornamos livres a partir do momento que nós deixamos de ser escravos do pecado e nos permitimos viver uma vida com Deus. Muita gente entende liberdade como fazer tudo o que quer, infringir toda a regra, mas não é isso. Isso é um conceito errado de liberdade. Então, nós, quando somos submissas a Deus, nós entregamos a nossa vida a Deus, submetemos o nosso viver à vontade de Deus, nós estamos a fazer aquilo que o Senhor quer para nós e, obviamente, a fazer o que é melhor para nós, porque o Senhor sabe de todas as coisas. A segunda submissão é a submissão entre os homens, que Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Também 1 de Pedro 5:6 também diz, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede o quê? Graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Então, Deus também pede para nós submissão entre nós, humanos, irmãos, ok? É necessário que nós nos sujeitemos uns aos outros, porque é essencial para que haja paz, para que haja harmonia. Porque imagina um mundo cheio de pessoas egoístas, como é que nós viveríamos? Cada um iria olhar no seu próprio nariz, cada um iria viver individualmente para si, sem se importar com o próximo. Então, a sujeição também é entre os homens, entre todos nós. E está aqui a palavra de Deus que diz de forma muito clara. Terceiro, submissão às autoridades. A Bíblia também é muito clara em Hebreus e em Romanos que nós devemos obediência aos nossos líderes. Ele diz em Hebreus: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, aqui na submissão às autoridades, Deus nos convida também a sermos submissos aos nossos líderes, às nossas autoridades governamentais, a nos sujeitarmos àquilo que são as orientações, porque certamente se há uma autoridade que existe, não é que não tenha vindo de Deus. Se tudo que acontece é com a permissão de Deus, então nós também devemos submissão às autoridades, sem criar contenda, sem criar guerras e tudo mais. Vocês têm que ficar bem atentas para poderem perceber o que nós vamos continuar a abordar no final. Então, chegando naquilo que é sobre a mulher submissa. Submissão, a definição certa de submissão é que a submissão é uma missão sob a missão do cônjuge, ou seja, é uma missão compartilhada. Dentro do relacionamento, submissão é cooperar dentro da missão que o teu cônjuge tem, é se sujeitar a esta missão que o cônjuge tem. Nós, muitas das vezes, observamos os atos de serviço como ser submissa, mas deixa-vos dizer uma coisa. Isso são apenas itens que complementam o papel de uma mulher dentro de um lar, ok? Porque vamos imaginar, vou-vos dar 2 exemplos. Imaginemos, então, se a submissão da mulher é validada pelos trabalhos domésticos, então, automaticamente, se ela tem uma ajudante do lar, ela já não é uma mulher submissa? Deixa de ser uma mulher submissa? Porque ela tem alguém que desempenha os trabalhos domésticos em casa por ela, ela já não é considerada como uma mulher submissa?
Hum? Ao mesmo tempo que nós podemos ter uma mulher que faça isso tudo em casa, mas ainda assim não é submissa ao seu esposo, ok? Ou então imaginemos que uma mulher que nunca se case na vida, ela nunca não vai se casar. Será que por causa disso ela, quando se lembrarem dela, ela nunca vai ser considerada como uma mulher submissa? Ok, então a submissão não está restrita aos atos domésticos, nem muito menos restrita somente ao casamento, como nós já conseguimos ver lá atrás. Então, esqueçam mesmo, muita gente entra no casamento que, yeah, a partir de agora que eu vou ser submissa. Não, 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 não. Ato de serviço, você cuidar do teu lar, você cuidar da tua casa, cozinhar. Isso não tem, isso é um complemento no ato da submissão, é um complemento do papel da mulher, como mulher. Você. Olha, vi um comentário aqui engraçado. Hoje não sei quem vai adoçar a preciosa. Eu mesma. Então, é um complemento no papel da mulher. Então, como cooperar na missão do cônjuge? Observem que eu ainda não estou a falar esposo ou namorado, porque eu estou a falar de uma forma geral para que nós todas consigamos refletir e no final vamos responder essa mesma pergunta do tema. Então, compreendendo qual é a missão, ou seja, como cooperar na missão do cônjuge. Primeiro, é compreendendo qual é a sua missão como homem. Uma mulher é submissa quando compreende a missão espiritual e social do seu parceiro e está disposta a cooperar com ele para o cumprimento desta mesma missão. Ou seja, será que isso significa? Você vai me perguntar, Preciosa, estás a dizer isso, mas será que isso significa que eu tenho que ter todos os meus sonhos anulados? Já não vou viver nada dos meus sonhos? Não, 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 não. Não significa isso. E nós vamos compreender isso agora, dentro da missão social. Por que eu separei? Eu separei em missão social e espiritual para conseguirmos perceber e analisar. Na missão social, imaginemos que tu tens um parceiro, um namorado ou um noivo, que tem sonho de ser pastor. Ele tem sonho de liderar uma igreja, de ser pastor, mas você tem o sonho de ser aeromoça. E agora te pergunto, como é que... Imagina um pastor sem a esposa presente, com milhares das irmãs Cadiapemba aí na igreja a lhe rodearem. Como é que isso vai funcionar? Você sendo aeromoça, tendo sempre que viajar, e o teu parceiro tem sonho de ser pastor, de ficar lá na igreja. Como é que isso vai ficar? Imaginemos que você tem o sonho de viajar pelo mundo, de ser exploradora de cidades e trabalhar na área de turismo, ou até mesmo de viver fora. Vamos imaginar que tens o sonho de viver fora. Quero viver fora, não quero viver em Luanda, eu quero viver nos Estados Unidos. Mas você está a namorar com alguém que te disse, eu nunca vou sair de Luanda. Eu não gosto de avião, avião mesmo nunca lá vou pôr o meu pé. Eu não vejo a minha vida fora de Luanda, é mesmo aqui que eu quero ficar, aqui que eu quero viver. Mas você tem sonho de viver fora, de estar em países, viajar em vários países. Eu te pergunto como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai funcionar? Por isso é que é importante termos os propósitos de vida alinhados. Porque senão depois você vai pensar que é culpa do casamento que os teus sonhos não foram cumpridos. Ou vais pensar que é culpa dele por causa dele que os meus sonhos não se cumpriram. Ou ela até vai pensar, ele também pode pensar que é por tua culpa que os sonhos dele não se cumpriram. Hum? Isso são coisas que durante o namoro nós já sabemos, mas muitas das vezes o que é que nós fazemos? Nós ignoramos e quando chegamos dentro do casamento é que queremos falar sobre isso, é que queremos já guerra. Agora o que é que vamos fazer? Os não tem somente a ver com o cristão, ser cristão está a namorar com ímpio, e ser cristão está a namorar com ímpio, porque existem muitos casais cristãos, inclusive até da mesma denominação, mas só que vivem em jogo desigual. Não têm os mesmos propósitos de vida.
não têm os mesmos objetivos de vida, mas são da mesma igreja, cooperam na mesma igreja, mas a vida deles, os objetivos de vida deles são, um está no norte, outro está no sul. Então, é importante você compreender qual é a missão social do teu cônjuge, porque ainda há tempo de sair. Nós sempre falamos isso. Ou se não vai sair, você vai simplesmente se sujeitar a essa missão. Vais te sujeitar a essa missão. Se você tinha sonho de viajar, ficar ali a viajar e viver fora, vais ter que viver aqui em Luanda, mas depois não vais culpar que é o casamento que te tirou a liberdade. Você que não soube analisar esse ponto, você que não soube ver sobre esse ponto e, obviamente, consequentemente, um dos dois vai ter que anular o seu sonho, ou ele ou você. E nós sabemos que é mais provável que seja você, como mulher, a anular esse sonho. Não porque você tem que anular por ser mulher. Não, não é por isso. E nós vamos compreender um pouco mais à frente. Não é por você ser mulher que você vai ter que se anular. Mas muitas das vezes são as consequências das nossas escolhas. E nós pagamos, ok? Então, quando compreende a missão social do seu parceiro e está disposto a cooperar com ele, sim, deixa eu só beber um pouquinho d'água. Me digam aí se a rede está boa para vocês, está tudo bem, qualquer coisa me digam. Então, isso é muito importante. Agora vamos para a missão espiritual. Eu gosto muito de Efésios 5, que diz coisas muito importantes e que é muito importante nós compreendermos, não só nós mulheres, mas também os homens. Efésios 5 é do versículo 23 até ao 29. Se eu não estou em erro, mas só que eu escolhi o 23, o 25 e o 28 por causa do tempo, depois vocês podem ir ler. Efésios 5, 23 diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Pois diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Olha lá que coisa bonita. O marido é a cabeça da mulher. Às vezes parece que o homem é que tem menos trabalho no relacionamento. Mas vou vos dizer uma verdade. Eles têm muito mais trabalho e responsabilidade do que nós. A, a questão é que muitos homens se isentam disso e parece que a mulher é que tem mais trabalho, porque eles se isentam de fazer o seu próprio trabalho e deixam todo o fardo para a mulher. Mas o homem tem uma responsabilidade imensa, porque a cabeça é que guia o corpo e o corpo dá sustento à cabeça. Um sem o outro não existem. Então, o que acontece é que a mulher fica com toda a sobrecarga. Você imagina que a rede está a falhar. Não sei porquê, aqui me parece que está boa. Mas pronto, vamos lá. Sim, e acontece que muitos homens se isentam nisso, como eu falei há pouco tempo. Então, a missão espiritual do homem é amar e honrar a sua esposa, dar provisão para a sua família, proteger e apoiar. Olha só, criar os seus filhos, ajudando no desenvolvimento físico, espiritual e intelectual. Olha só o trabalho que o homem tem. Nós há pouco tempo falamos que a mulher faz o quê? Uma mulher submissa é uma mulher que compreende a missão espiritual e social deste homem. É uma mulher que coopera dentro da missão que o cônjuge tem. Olha a missão que o teu cônjuge tem. É a missão de te amar e de te honrar, de te dar provisão, de te proteger e apoiar, de criar os filhos também, que falam que só a mulher é que tem que criar os filhos e educar. Não, de criar os filhos, você vai se submeter, você vai lhe auxiliar, você vai cooperar com ele nessa missão.
Hum? Então os homens têm muito trabalho mesmo por fazer, só que muitas vezes fazem o quê? Se isentam disso, mas é um trabalho grande, é um trabalho muito, mas muito importante. E pulando já para o segundo ponto, que a pergunta é: como cooperar na missão do cônjuge? O segundo ponto é compreendendo qual é a tua missão como mulher. Nós primeiro falamos: como é que eu vou cooperar na missão do meu cônjuge? Primeiro eu vou compreender qual é a missão dele como homem. Depois eu tenho que compreender qual é a minha missão como mulher. A mulher é a parte mais frágil do relacionamento e isso não deve nos ferir, minhas irmãs. Vou-vos falar, não deve te ferir seres a parte mais frágil do relacionamento, porque a sensibilidade traz algo diferente em nós. Existe algo, existe beleza na fragilidade, existe poder na fragilidade. E quando se fala de fragilidade, não significa que a mulher é literalmente fraca. Entendam isso, porque na verdade essa é a nossa maior força. A mulher foi colocada como adjuntora e não como cabeça, não só devido à sua natureza frágil, mas também pelo poder de influência que ela teria. Hum? Deus colocou a mulher como submissa, porque apesar da mulher ser o vaso mais frágil, esta sensibilidade que ela tem lhe permite olhar para as situações de forma diferente, estás a ver? De uma forma que o homem não olha, de uma forma diferente de trazer beleza, de trazer resolução, de trazer solução, de enxergar de uma outra maneira que está assim desse lado, mas ela já enxerga do outro lado. Então Deus colocou uma sabedoria incomparável na mulher. Isso sem desprimor ao homem. Por meio da nossa sensibilidade, por meio da nossa fragilidade, Deus usa isso a nosso próprio favor, porque nós temos um poder grande de influência. Um poder enorme de influência e nós temos várias passagens bíblicas, várias histórias bíblicas que vimos como a mulher pode influenciar um homem para a vida ou para a morte, como uma mulher pode influenciar um homem para ser luz ou ser trevas, como uma mulher tem influência para fazer com que esse homem ande numa direção certa ou numa direção errada. Então, a nossa fragilidade, a nossa sensibilidade é algo que está a nosso favor e não contra nós. Então não se sinta mal por isso, não se sinta, agora, não sei o quê. O problema é que nós muitas das vezes é que não sabemos como usar isso. E eu gosto muito de 1 de Pedro 3, de 1 a 7, mas só que nós só vamos ler esse versículo mais lá à frente. Eu deixei aqui, mas vamos voltar a abordar lá à frente. Porque eu primeiro quero ilustrar a fragilidade da mulher, ok? E nós podemos ilustrar a fragilidade da mulher a partir da própria criação do homem e da mulher. Olhem só, fiquem atentas nisso. Peguem isso que eu vou falar, porque isso é algo muito forte, muito interessante que o Espírito Santo me levou a pensar. O que nós temos aqui, todo mundo conhece, né? Não é preciso estudar medicina para saber que isso é uma caixa torácica e aí dentro tem o pulmão. Então, a Bíblia diz que a mulher foi criada por meio da costela do homem, não é isso? Em Gênesis 2. A mulher foi criada por meio da costela do homem. E eu quero que você diga, diga aí mesmo, ou diga e escreva, eu sou uma costela. Escreva também agora, apenas uma costela, mas sou importante. Eu sou uma costela, apenas uma costela, mas sou importante. Olha, eu vou escrever à toa, sou uma costeada. Vocês me fazem rir bué. Então, eu sou uma costela, apenas uma costela, mas sou importante. Então, a mulher foi criada por meio da costela do homem, como nós testemunhamos em Gênesis 2. Depois vocês podem ler todo o capítulo. E a caixa torácica, ela possui 12 pares de costela. E essas costelas têm uma função muito essencial, que é de proteger um órgão sensível e vital, que é o nosso pulmão. E pense bem, ainda que eu falei que tem 12 pares de costelas e nós fomos formadas por uma costela, né? Tirou uma costela do homem. Ainda que uma costela seja fraturada,
Apesar de que seja uma única costela, isso já compromete a proteção do pulmão e quem estuda a medicina sabe disso. E sabe o que é que isso demonstra? Isso demonstra a relevância que a mulher tem em cooperar com a proteção deste mesmo pulmão. Ou seja, ela só é uma costela, mas ela é essencial para a proteção desse órgão vital. Eu vim de uma costela, assim, ele tem outras costelas, tem as 11 costelas, mas sem mim, a 12ª, ele não vai conseguir desempenhar o seu papel na totalidade. Nós às vezes só vemos, não, na Bíblia diz que vem de uma costela, mas se nós aprofundarmos isso, nós vamos ver que mesmo que essa costela não esteja lá, já é um problema, é necessário que ela esteja lá para auxiliar a proteção desse órgão vital. E aí você vem como auxiliadora, você também ajuda nisso, você é muito importante. Da mesma forma que se forem retiradas as 11, imagina, vão ser retiradas as 11 costelas, só vai ficar uma aí. Hum? Só vai ficar uma aí. Você não vai ter como proteger esse pulmão de nenhuma forma. De nenhuma forma. Imagina você sozinha. Daí que, quando eu falei da função do homem, do papel do homem, falamos sobre proteção. Mas ainda assim, a Bíblia diz que a mulher deve se sujeitar ao homem, deve ser submissa ao homem, deve cooperar na missão do homem. A missão do homem é proteção, sim, mas você também coopera nisso, meu amor. Você também coopera nisso. Não é só o homem, porque você está lá também para auxiliar. Você é importante, você é uma costela, apenas uma costela, mas és muito importante. Então, é importante nós analisarmos isso, por mais que vamos imaginar que o homem representa as 11 costelas, que é a maior força, que é a maior proteção de quase toda a porção do pulmão, mas aquela uma, se não tiver, dá problema. Quem já teve fratura de costela sabe, dá problema. Então, você é importante. Desde a criação, o Senhor pensou nisso, te fez de uma maneira para você depois refletir hoje que você pode ser apenas uma ali das costelas que foi retirada, mas você é importante, você é fundamental para a proteção desse órgão vital. E outra coisa que eu analisei, é na altura, vocês já pensaram nisso? Já analisaram, já se perguntaram, mas por que geneticamente o homem foi projetado para ser mais alto que a mulher? Por quê? Apesar de haverem algumas exceções, e quando existem essas exceções, muitas mulheres falam: eu não namoro com homem baixinho, homem não pode ser baixinho. Outros homens falam: não, eu não namoro com mulher alta, porque mulher não pode ser alta. Não falam isso, falam isso. Mas são as exceções. Existem mulheres altas, existem mulheres, homens baixos, mas só que geneticamente, o mais comum é que um homem seja mais alto que uma mulher. E será que vocês não conseguem refletir por que o homem é mais alto que a mulher? Deus é perfeito em tudo o que faz. Deus é muito detalhista e se nós andarmos distraídos, nós não vamos dar conta do porquê de certas coisas. Deus, quando projetou o corpo, quando projetou o ser humano, foi em detalhes. Então, não é à toa que o homem é mais alto que a mulher, de forma geral. A figura de um homem, se vocês olharem para essa imagem, não demonstra proteção, não demonstra liderança, e dessa mulher não demonstra submissão, demonstra. Só que nós muitas das vezes, por causa dos tabus que nós temos em nossa mente, não conseguimos observar isso, não conseguimos refletir nisso. Então, eu vou voltar no slide anterior para dizer que em tudo que for a missão do homem, eu vou auxiliar. Em tudo que for a missão do cônjuge, eu vou auxiliar. Então, o que é que a mulher é? A mulher é amiga, ser submissa é ser amiga, é ser conselheira, é ser braço direito do teu parceiro, você está sempre lá para ele, é ser a coroa. Eu gosto muito do Provérbios 12, eu falei disso também na vez passada sobre isso, que a mulher é a coroa do esposo. Eh, Provérbios 12:4 diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos, é como câncer nos seus ossos. Então, a mulher é a coroa, é a beleza, é a vaidade do homem. E também gerenciadora, isso como complemento dentro do lar.
Ela é gerenciadora do lar, dos filhos, até da economia do casal. Quem sabe, quem é casada sabe disso. Até da própria economia a mulher gere, apesar do homem ser o líder. Então, se sujeitar ao parceiro, no final de tudo, vai significar ter respeito por ele, lhe tratar com honra, lhe ajudar a ser um bom líder. Porque eu vou vos dizer, quando você vê o teu cônjuge, seja teu namorado, teu noivo, aí por um caminho errado, aí mesmo está errado e você só observa, você só aceita, você não está a ser submissa, não estás a cumprir o teu papel. Porque o teu papel é orientar, é falar, é conversar, é aconselhar. Então, como adjuntora, você deve lhe aconselhar, você deve lhe despertar. Muitas mulheres ou estão mesmo a ver o homem aí cair no buraco, mas estão mesmo a lhe olhar para depois só terem o gostinho de lhes falar: eu te avisei, eu não te disse para não ir aí, eu te avisei. Hum? Só para depois terem esse gostinho, mas não, você está vendo aí para lá, conversa, auxilia, seja a amiga dele, seja o braço direito dele, ok? E terceiro, eu não coloquei aqui, mas como cooperar na missão do cônjuge? Primeiro falamos que é compreendendo qual é a sua missão como homem. Segundo, compreendendo qual é a tua missão como mulher. E terceiro, exercitar continuamente esses dois pontos citados, ok? Como é que você vai cooperar na missão com o cônjuge? Exercitar isso continuamente, porque eu vou vos dizer, minhas manas, não vamos colocar aqui, não vamos tapar o sol com a peneira, nós somos falhas. Nós somos muito falhas e em algumas vezes nós podemos nos perder no caminho. E seja por insatisfação com o parceiro, por alguma situação entre os dois, mas nós devemos sempre encontrar o caminho de volta e procurar viver isso dentro do relacionamento. Porque isso é algo para relembrar, isso é algo para exercitar, reexercitar. Sempre que você se perder do caminho, porque nós somos mesmo falhos. E você coopera na missão com o teu cônjuge desta maneira, ok? Desta maneira. E eu gostaria também, vamos lá, de falar sobre algo. Eu falei que iria falar sobre 1 de Pedro 3, 1 até o versículo 7. De falar sobre algo que, se tem homem aqui, lhe marca mesmo já teu namorado, teu esposo, teu noivo aqui. Sobre submissão mútua. Que isso parece que é um tabu, isso parece que não existe, porque gostam de se fazer cegos, mas eu vou falar hoje e vou falar com base na palavra mesmo, porque tudo que estamos a falar é com base na palavra. 1 de Pedro 3, do versículo 1 ao versículo 7, diz o seguinte: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, para nós entendermos bem o capítulo 3, nós temos que voltar no capítulo 2. Porque no capítulo 2 já começa a se falar sobre submissão. E fala-se especificamente de submissão às autoridades, de submissão dos servos para os seus senhores, fala também da submissão de Cristo para com a missão que Deus lhe incumbiu, que era morrer por nós, para que hoje nós tenhamos vida. Então, ele morreu por nós, Cristo, ele se submeteu a uma missão, se sujeitou a uma missão que Deus o ordenara. E por isso é que nesse capítulo 3, ele começa com a palavra semelhantemente, porque está a fazer referência já ao que começou a falar no capítulo 2. Então, ele está a dizer, olha, da mesma forma que eu estou a falar sobre isso ali atrás, de submissão, semelhantemente vós mulheres sejam o quê? Sujeitas aos vossos próprios maridos. E é engraçado que quando vai falar sobre os maridos, escreve o quê? Igualmente. Oh, como assim? Escreva aí nos comentários como assim, Deus?
Como assim, Deus? Como assim, igualmente vós maridos? Como é que começa semelhantemente, está a falar de submissão, mas também quando chega na parte do marido está a falar igualmente vós? Como assim? Vou-vos dizer uma coisa, o papel da esposa, né, da mulher, é dar suporte. Mas ao mesmo tempo que ela dá suporte, ela é protegida por alguém que se espera dele um amor sacrificial, como nós lemos em Efésios, que os maridos amem as mulheres como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial que morre por elas, que se entrega por elas, um amor que se doa por inteiro e até pode mesmo, se for para morrer por ela, vai morrer por ela. Então, o amor sacrificial, minhas irmãs, é uma forma de submissão. Hum? Dar a honra, escreve, dando honra à mulher é uma forma de submissão. Mas sabem qual é o problema? O problema é que isso não se fala, porque parece um tabu, parece algo de outro mundo, parece que o homem só enxerga o ato de submissão como a imagem de uma mulher bem grande ali na tela. Só olham para a submissão, para a mulher, mas não sabem ou não se lembram que esse amor sacrificial é uma forma de se submeter, de o sacrifício é uma forma de submissão. Então, Deus ordena que o marido ponha o cuidado da sua mulher acima dos seus próprios interesses. Olhem só. Deus está a dizer: olha, você vai colocar o cuidado da tua mulher acima dos teus próprios interesses, acima das tuas próprias vontades. E isso é que é a verdadeira liderança de um homem. Então, dentro do casamento, não há espaço para egoísmo, não há espaço para egoísmo. O marido, ele deve procurar sempre fazer o melhor para a sua esposa. Isso implica muitas vezes ser mesmo altruísta e vais renunciar aos teus próprios desejos, ao que você quer fazer. E quando a esposa sente isso da parte do marido, se sente protegida e vê, não, fogo, esse marido se preocupa comigo, é muito mais fácil ela aceitar a liderança dele. Então, tanto a mulher como o homem, eles devem uma submissão mútua, ok? A mulher é submissa sim ao homem, mas o homem também acaba por desempenhar um papel de submissão quando lhe ama acima de todas as coisas, quando se sacrifica por ela, quando ouve ela, quando aceita o conselho dela, quando aceita a opinião dela, ok? Quando aceita as palavras dela, quando aceita ter alguém ao seu lado, porque só o fato de você aceitar ter uma pessoa ao teu lado para te ajudar já também é um ato de submissão. Ao mesmo tempo que você é líder, você aceita uma mulher ao teu lado para te conduzir também, para te ajudar a falar, olha, você pode não ver onde te leva e falar, olha, amor, aqui, estás a ver? Então, a submissão mútua existe dentro do casamento e dentro dos relacionamentos também, porque é aí que nós já vamos chegar na submissão ao meu namorado. Devo então submissão ao meu namorado ou não? Depois de tudo isso que nós falamos, o que é que você acha? Será que cooperar dentro da missão do meu cônjuge é só mesmo dentro do casamento? Dar suporte, auxiliar, aconselhar, é mesmo só depois de dizer e sim, aceito e te colocaram aliança no dedo? Porque, minhas irmãs, vou vos dizer uma coisa: isso não se torna automático de um dia para o outro. Parece que quando você está no altar a dizer sim e sai da igreja, que tudo já fica automático e você já consegue, já a partir de agora, minha mente, és uma mulher submissa. Minhas irmãs, isso não funciona assim. Se durante um namoro e noivado você não colocou na cabeça, ou seja, durante o namoro e noivado você colocou essa frase na cabeça: eu não tenho que ser submissa a ele, eu não tenho que ser submissa a ele, não lhe devo submissão. Esse homem, eu não devo submissão, eu não devo submissão, eu não devo submissão. Depois, quando chegar no casamento, vais ter dificuldades de lhe olhar como cabeça do lar, como líder do lar. Vais ter dificuldade em colocar isso em prática no teu casamento, porque você em todo namoro, em todo noivado, você já vai, eu, submissão nesse homem, não, eu não devo submissão, não lhe devo submissão, não lhe devo submissão. Entende? Tudo aquilo que nós absorvemos
para nós, durante a nossa jornada de vida, seja mesmo durante o relacionamento, nós depois acabamos por colocar em prática no casamento. E qual vai ser a prática? Você ainda vai continuar a lhe olhar. Depois, talvez depois da festa, depois daquela adrenalina toda passar, depois daquilo tudo passar, hum, você vai se tocar de novo para a vida e aquelas palavras que você falava: "Eu não devo, eu não devo, eu não devo ser submissa, não devo ser submissa", principalmente por causa da visão distorcida que você tinha sobre submissão, vão começar a ecoar de novo na tua cabeça e você vai ter dificuldade de lhe olhar como líder, você vai ter dificuldade de lhe olhar como cabeça, como teu cabeça, ok? E isso acaba naquele tema que eu falei sobre a importância de semear. Que palavras você semeia, que conceitos você semeia na tua mente e no teu coração. Então, a compreensão da submissão começa já desde o namoro, yeah? Porque muitas mulheres mesmo vão ter essa dificuldade em colocar isso em prática no casamento. E calma aí. Sim. E muitas das vezes essas mesmas mulheres têm aquele conceito que nós falamos no princípio, que era que ser submissa é lavar roupa, é limpar o chão, é fazer comida e me oferecer como um presente sexual, tá vendo? E muitas delas dizem que eu não posso ser submissa no namoro com base a esse conceito. Pensa que submissão é se entregar sexualmente, pensa que submissão é lavar roupa. Não é isso. Como nós tínhamos dito, isso é um complemento do papel da mulher, porque ainda que uma mulher não seja casada, ela deve fazer os trabalhos domésticos, na sua casa, ajudar os seus pais e tudo mais. Então isso não é estrito ao casamento e nem muito menos, eh eh, hum, eh, e nem muito menos só aqueles comentários sabes aí, e nem muito menos perdi o fio do que eu estava a falar, mas pronto. Então como é que eu devo exercer a submissão no namoro ou no noivado? Como é que então vou fazer isso? Primeiro, compreendendo o meu lugar como mulher. Se desde o princípio você entendeu o que é submissão, perdão, se desde o princípio você entendeu o que é submissão, você entendeu que é cooperar dentro de uma missão que o teu cônjuge tem, você já vai conseguir, compreender o teu lugar como mulher. Hum? Segundo, auxiliando, opinando e direcionando nos assuntos relacionados a ele. Dessa forma, você está a exercitar sim ou a exercer a submissão no namoro, respeitando o seu lugar como homem, tendo sempre em conta que futuramente será meu esposo. Você já lhe olha como cabeça, você já lhe olha como líder, você já lhe olha como o protetor, você já lhe olha como um homem que vai ser o teu esposo. Então, quando você entrar para o casamento, essa visão já vai estar lá, não vai ser difícil, ok? Você já vai lhe respeitar no lugar dele como homem e verificar se os planos dele de vida têm semelhança com os meus, né? Os planos dele de vida têm semelhança com os teus, para essa parte que eu estou a falar para vocês. Você vai verificar se tem semelhança aos planos, porque nós falamos sobre a missão social. Cuidado para depois não falar, é mesmo ele que me estragou a vida. Agora eu quis ser isso, agora já não consigo. Esse casamento mesmo que me estragou a vida, agora já não consigo realizar as minhas, o que eu queria. Porque eu vou vos contar uma coisa que eh, eu canto, né? Obviamente eu canto. E quando eu conheci o meu atual esposo, ele trabalhava num estúdio. Ele trabalhava no estúdio. Até quando eu lhe conheci, ele ainda nem estava lá no estúdio. Eu conheci porque tínhamos que cantar numa atividade deles, né? Do grupo deles. Mas depois, né, disso, ele também canta e tudo mais, ele depois começou a trabalhar no estúdio. E o meu esposo tornou-se nosso agente, ou seja, todas as saídas que nós tínhamos, ele tinha que estar presente, ele tinha que programar, até hoje faz isso, tinha que programar, hoje já não consegue estar presente por causa do trabalho que ele tem agora, né, porque ele já não trabalha no sítio onde trabalhava. E pronto, nós estávamos sempre juntos, quando tem uma atividade ele ajuda e tudo mais. Nessa parte da vida, nós os 2 casamos, não só nessa parte da vida, em outros conceitos de vida, conceitos de família e tudo mais, casou, mas os nossos planos de vida não estavam muito distantes, entendem? Eu não deixei de cantar ou de adorar ao Senhor
porque agora casei com um homem que o sonho dele é ser astronauta, ou o sonho dele é não sei ir aonde, é fazer outra coisa totalmente diferente da minha. Então foi importante que esses 2 propósitos, se tornassem num só, e que são na verdade um só. Eu não deixei de exercer o meu chamado, por causa do chamado dele, até porque são coisas semelhantes. Isso não quer dizer que você é pregador, tem que casar com uma pregadora, não estou a dizer nisso, porque nós demos outros exemplos ali à frente, mas estou a dar-vos um exemplo da minha vida, que casou nisso. Ele poderia até nem trabalhar no estúdio, nem ser produtor, nem ser agente, poderia ser outra coisa que ao mesmo tempo não me impediria de cumprir os meus sonhos. Eu já não estou no casamento e não falo, ele matou os meus sonhos mesmo, esse casamento nunca devia ter casado, esse homem não, porque antes de nos casarmos, nós conseguimos ver se os planos de vida têm semelhança um com o outro ou não, ok? Então é muito importante ver isso. Então, exercer submissão não é ter relações sexuais, não é você ir lavar a roupa do teu namorado, vai na casa dele lavar a roupa, limpa a casa dele, paga as contas dele, tu fazes tudo o que uma esposa faz, não, há limites. Mas isso não quer dizer que como muitas vezes se diz, que você não tem que ser submissa e ponto final. Esquece isso de submissão e esquece-se de se falar na essência o que é a submissão. Então, no final de tudo, respondendo à nossa pergunta, devo ou não, com base à palavra de Deus, com base ao que nós estudamos, a resposta é sim, deves sim submissão, deves respeito ao teu namorado, ao teu noivo, deves auxílio, deves direcionamento, deves isso tudo, porque num relacionamento a dois é necessário que haja isso. E você como mulher sábia, você eh, como mulher, como é que se diz? Virtuosa, você como uma mulher atenta, você vai exercer isso, você não vai deixar isso chegar no casamento e depois te dar zebra. Ainda no primeiro ano de casamento vão lutar, vão lutar, vão lutar, vão lutar, só por essa questão da submissão. Primeiro ou segundo até. Então, minhas irmãs, eu falei que ia ser bem curta, 1 hora. Então, mulher é força mais sensibilidade, carinho mais firmeza, amizade mais sinceridade, apoio mais sabedoria. Mulher é beleza e delicadeza. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Não é um tema muito com muitos segredos, porque é um tema muito explícito, muito rápido de se entender. E basta você pegar o conceito certo de submissão e você vai entender que, yeah, isso é submissão, eu estou a ser submissa, eu devo ser submissa. Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. 1 hora, olha, hoje vou cumprir. Ai, estamos com a boia, porque hoje vou cumprir o horário. Eu digo sempre que as lives são de 1 hora e meia. Fizemos 1 hora e 3 minutos. O que significa que daqui a pouquinho já vamos terminar. Eu queria que vocês fizessem perguntas, se tiverem perguntas. Se tiverem perguntas. Já acabou, é isso, é algo simples. É algo simples. Repetir os versículos todos, olha, é bem complicado. Quando a live terminar, vais ter que voltar, ou então no resumo que eu fizer, depois vais pegar lá os versículos que são, assim vai ser muito. Amém, 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 amém. Daqui a os comentários. Olha, Lucrécia, como assim já terminaste? Sexta-feira falaremos 30 minutos. 30 minutos, nada. Sexta-feira serão 2 horas, 3 horas. Obrigada por confirmar com esse ensinamento. Graças a Deus, estou submissa ao meu parceiro. Que lindo. Que bom, que bom, que bom. Que bom. Passou tão rápido o tempo, né? Yeah. Passa mesmo rápido. Passa mesmo rápido. Alguém perguntou, então submissão é caráter ou característica?
Acho que caráter e característica acaba no mesmo, né, porque, um conjunto de características é que constituem o caráter da pessoa. Então, submissão é uma característica que faz parte do caráter da mulher. A mulher é submissa, mas a mulher também tem outros atributos. Isso tudo vai constituir o caráter da mulher. Então, é isto. É a primeira vez que acompanho e gostei. Ok. Como enquadramos a questão? Ok, vamos lá essa pergunta. Como enquadramos a questão do empoderamento feminino na submissão ao esposo? Olha, eu não tenho nada contra as mulheres empoderadas, mas o empoderamento feminino começou a surgir muito nessa fase do feminismo atual, que muitas das vezes coloca a mulher como aquela que não precisa de um homem para viver, aquela que não precisa do homem para ajudar, aquela que não precisa de homem para formar família, ela pode viver sozinha, pode fazer tudo o que quiser. Homem para mim não é nada, homem para mim não está acima de mim e tudo mais. Então, eu não vejo o empoderamento feminino, né, como algo muito positivo. Apesar de que eu respeito, mas não vejo como algo positivo e vejo como um choque quanto à submissão ao esposo. Porque para mim, até uma das coisas que uma minha convidada um dia já disse, que mulher empoderada é mulher que tem Deus, é mulher que segue as leis de Deus, é uma mulher que anda com Jesus, que é amiga de Deus. Isso é que é ser empoderada. Ser empoderada não é ser cheia de si, não é ter as suas próprias convicções, querer fazer o que quiser, não. Não é. Então, eu acho que isso do empoderamento feminino, mesmo se vocês depois pesquisarem um pouco, não vão ver discursos muito positivos. Vão ser mais discursos a diminuir o homem do lugar onde ele pertence, para poder estar no mesmo nível. E isso para mim não existe. Homem e mulher não estão no mesmo nível. Não é a mesma coisa. E não é desprimor a mulher. Nós somos seres diferentes que foram formados de forma diferente para cumprir missões distintas, mas que cooperam para um único propósito. Ok? Eh, Antes de continuar com as perguntas, vamos já fazer o meu screen, ok? Que vocês vão me enviar, porque tem aqui mesmo algumas perguntas. Vamos já, façam um screen e me enviem, por favor. Já? Mais um. Já está. Meu screenshot. Vamos lá, mais uma pergunta. Alguém deve se submeter a um parceiro que não mostra interesse ou mudança aonde ele a pede por mudanças? Olha, eu acho que isso são coisas assim distintas. Em que sentido? A nossa submissão como mulheres não deve depender do que o meu parceiro faz ou não faz. Porque se assim fosse, a Bíblia diria: mulheres sede submissas, se os vossos esposos ou os vossos maridos forem também vos amarem. Mas não é isso que acontece. Cada um tem que desempenhar a sua missão fora a qualquer situação. No entanto, se ainda o teu parceiro é teu namorado, você aí, se ele não demonstra mudança, inclusive nós falamos disso nos temas passados, se ele não demonstra mudança, você não é obrigado a continuar nesse relacionamento, se ele não tem interesse por ti, se ele não tem interesse em mudar as coisas que estão mal no relacionamento, obviamente que você não lhe deve nada. Você pode sair desse relacionamento, você pode decidir não continuar. Então, não é que você deva fazer isso como se fosse uma mulher casada, que yeah, eh, como eu sou casada, vamos só ficar nisso e fica assim. Não é isso que você deve fazer, ele é teu namorado, né? Teu parceiro ou teu noivo. Então são assuntos diferentes. E o que eu tinha dito, submissão não é se anular, submissão não é aceitar tudo e calar, submissão não é isso. Então, se acompanhaste bem, não acaba por não ser isso. Não sei se respondi à tua pergunta. Não,
Também uma pergunta do género, durante o namoro deve submissão a um parceiro que não sabe direcionar a sua parceira? No namoro o namoro é o quê? É preparação para o casamento. Então, ao mesmo tempo que eu estou a desempenhar a minha função como uma mulher submissa, conversando, aconselhando, você não é obrigada a permanecer nisso, porque você já está a ver o tipo de caráter que ele tem. E quando você chegar no casamento, você já sabe provavelmente como é que ele vai agir contigo. Então, um homem que não compreende a sua liderança é bem complicado, mas eu digo que, tal como a pastora Daniela tinha dito, ou nem todos os homens nascem prontos. Alguns homens você tem mesmo que conversar, conversar, conversar e depois ele muda aquilo e realmente aprende, principalmente homens com a mente aberta para isso. Então, existem homens e homens, homens que ouvem e realmente mudam, mas o nosso ser não deve estar, as nossas atitudes não devem depender daquilo que o outro faz, mas daquilo de quem nós somos ou do que nós somos. Então, é isso. Eh, acho que não entendi uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Algumas perguntas já foram respondidas durante a abordagem, então vou convidar depois a verem a live. Talvez algumas perguntas que já são coisas que eu já falei. Prontos, eu acho que já é tudo para hoje, graças a Deus, porque amanhã e sexta-feira os dias serão pesados, serão bem pesados. Então é isso, minhas descomplicadas. Nossa, sobre isso também, minha mana, já falamos na live, expliquei tão bem, mas tão bem, que seria redundante voltar a falar sobre isso. Então, vou te convidar, assim que a live terminar, como foi uma live curta mesmo, de 1 hora e 12 minutos, vais poder voltar e entender como exercer a submissão durante o namoro. Yeah? Tá bom, meus amores, acredito que é tudo, já não tem. Ok, obrigada pelas dicas e por me fazer perceber que tomei a decisão certa. Ok, que bom, meu amor. Fico muito feliz. Fico muito, 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 muito feliz. Tá bom, então é isso, minhas princesas, minhas rainhas. Que Deus vos abençoe muito. Que a Mamãe Beth está aqui. Paz e graça, Mamãe Beth. Já temos saudades. Tá bom, já acabei de ler. Um beijo, descomplicadas. Amanhã temos live. Amanhã vamos falar sobre maternidade, que era um tema, ei, que choraram tanto, meu Deus, tinha que ter, eu sei que tinha que ter mesmo, por isso é que estava lá, mas infelizmente por razões que não tiveram, né, na minha tutela, acabou por acontecer o que aconteceu, mas graças a Deus, amanhã nós vamos, sim, vamos terminar com oração, mas vou terminar primeiro de informar. Amanhã nós temos live sobre maternidade, atraso ou vantagem, e na sexta-feira, para fechar com chave de ouro, nós vamos ter mulheres de terno e gravata. Então, espero por vocês, minhas rainhas, e vamos fazer a oração então. Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, Pai da Glória, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e ainda fará por nós. Obrigada, Pai, por esta palavra que o Senhor falou para nós, por este ensinamento. Senhor, que o Senhor nos ajude a colocar em prática. Pai, nós conseguimos ver por meio do Teu agir, por meio do Teu ser,
Que o Senhor não muda por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas o Senhor permanece na sua essência. E nós acreditamos que isso é um exemplo para nós, Senhor. A nossa essência, o nosso ser não deve ser mudado por aquilo que fazem por nós, por aquilo que fazem a nós ou por aquilo que deixam de fazer por nós, Senhor. Mas nós devemos permanecer e ser aquilo que o Senhor projetou para nós sermos. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude em meio às circunstâncias negativas a permanecermos firmes e a permanecermos com a visão que o Senhor projetou para nós. Ajude-nos, Pai, a exercer a submissão da maneira certa. Se houver algum equívoco, Pai, de alguma mulher aqui a ser submissa, mas de uma forma muito errada, Senhor, que o Senhor toque o coração dela com essa palavra que foi dita para que mude. E que o Senhor nos ajude, Pai, sempre que nós nos perdermos, a nos reencontrarmos, a nos reafirmarmos, Senhor, e também a glorificarmos o Teu nome por meio dos nossos relacionamentos, porque sabemos que o Senhor se importa com tudo o que nós fazemos, com todas as áreas da nossa vida. Então, nos permita, Pai, te glorificar por meio dos nossos relacionamentos, namoros, noivados e também casamentos, Senhor. Que sejas tu o Alfa e o Ômega, Senhor. Que o Senhor não nos deixe, que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos fortalecendo para a honra e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigada e que o Senhor continue conosco no dia da manhã e também no dia de sexta-feira. E nós somos muito, muito, muito gratas, Pai, por tudo que o Senhor fez e ainda fará por nós. Em nome de Jesus nós oramos com fé. Amém. Amém, 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 amém. Um beijo, fiquem bem, que Deus os abençoe muito. Sigam-nos no TikTok, no Instagram, no Facebook aqui também. E que Deus os abençoe muito, muito, muito mesmo. Então, até amanhã. Tchau!